Olá pessoal, aqui é o Jonatas Rosa. Nesse vídeo nós vamos falar tudo sobre o projeto estrutural, que é o projeto, se não o mais importante, é um dos mais importantes para o sucesso da sua construção. Nesse vídeo você vai entender a importância e a relevância desse projeto e vai aprender tudo o que você precisa saber para poder ter sucesso na sua construção. Vem comigo para esse vídeo. Primeiramente, o que é o projeto estrutural? O projeto estrutural é o projeto que é concebido após o projeto de arquitetura. O projeto de arquitetura vai definir como é o imóvel, quantos ambientes, quantos quartos, qual o tamanho da construção, qual a área construída do projeto, como é a fachada, qual vai ser a altura da platibanda da fachada, como que vai ser a cobertura, se vai ser laje impermeabilizada, isso tudo o projeto arquitetônico vai definir. E o projeto estrutural vai garantir que essa estrutura fique de pé. E ela não só fique de pé imediatamente, mas ao longo do tempo. O que acontece quando a gente tem um problema estrutural na edificação? Primeiro que a gente pode ter problemas imediatos, onde a construção começa a se deformar imediatamente, e a gente tem a deformação ao longo do tempo. Essa deformação a gente chama também de flecha. A gente tem alguns elementos estruturais que não conseguem resistir ali imediatamente ou ao longo dos anos da edificação e começam a se deformar. Eles começam a apresentar fissuras, começam a apresentar diversas patologias que elementos mal dimensionados podem apresentar. Então, basicamente, o projeto estrutural ele vai servir para garantir que a sua construção fique de pé e para garantir que ela, ao longo do tempo, se mantenha de pé, se mantenha estável, se mantenha saudável, sem apresentar nenhum tipo de patologia. E qual é o passo a passo de um projeto estrutural? Primeiramente, a gente vai fazer o estudo da arquitetura. Nós vamos entender como que foi concebido a ideia daquele projeto, como aquele projeto foi pensado. A gente vai estudar a volumetria da fachada, a gente vai estudar a altura do pé direito, a gente vai estudar as escadas, a gente vai estudar os ambientes, as posições dos elementos arquitetônicos para que não haja conflito com o projeto estrutural. Então, o estudo do projeto de arquitetura é o primeiro passo. O segundo passo, a gente vai fazer o lançamento das peças estruturais. Pilar, viga, laje, vãos de laje, escadas, para que fique casando com o projeto arquitetônico e não haja nenhum conflito. Depois que o projeto estrutural está lançado, a gente vai fazer o dimensionamento das peças. Tem vigas que são de 2 metros, vigas que são de 1,5 m, vigas que são de 4 metros, tem lajes que são lajes de 12 centímetros, outras são de 16, outras são de 21. Então a gente vai trabalhar no dimensionamento e definir qual o tamanho, o volume das peças, qual é a quantidade de aço dentro de cada peça. Então o dimensionamento vai ser o trabalho que vai ser feito logo após o lançamento. Depois de feito o dimensionamento, é feito o detalhamento para que os pedreiros, o carpinteiro, o armador consiga entender no canteiro de obras e consiga executar. Então assim, a gente percebe que o projeto ele passa por vários profissionais. Nasce na mente do arquiteto, na mente do cliente, naquela comunicação das necessidades, e depois ele é transferido para a equipe de engenharia, e a equipe de engenharia vai fazer todo o dimensionamento, todo o detalhamento, e depois ele é lido por outros profissionais que estão no canteiro de obras. Então a gente tem várias mentes pensantes, a gente tem várias pessoas envolvidas no processo, então o detalhamento ele precisa ser muito preciso, precisa ser muito claro, para que a equipe de execução consiga entender também aquilo que foi nascido lá na arquitetura. Então, um bom projeto, ele precisa ser bom em todos esses passos, para que não haja confusão, para que não haja conflito e para que o sucesso da construção seja garantido. Então, primeiramente, o estudo da arquitetura, depois o lançamento das peças, dos elementos estruturais, depois o dimensionamento, depois o detalhamento. Basicamente esse é o passo a passo de um projeto estrutural. E quem faz o projeto estrutural? Quem que é o profissional que faz? É só um engenheiro estrutural que faz? Um engenheiro civil que faz o projeto estrutural? Ou outros profissionais também podem fazer? Sim, outros profissionais também podem fazer. Arquitetos podem fazer projetos estruturais, técnicos em edificação podem fazer projetos estruturais, mas os engenheiros civis são os profissionais com maior número, vamos falar assim, em maior proporção, profissionais experientes e habilitados
para fazerem projetos estruturais. Agora, uma pergunta muito importante. O que o projeto estrutural evita? O projeto estrutural basicamente vai evitar patologia. Só isso? Não, ele não vai evitar somente patologia. Ele vai evitar que você gaste além do que você precisa gastar na sua construção também. Como assim? Basicamente são duas coisas. Primeiro, a hipossuficiência da estrutura. Ou a gente ter um projeto que seja mal dimensionado. Uma estrutura que não seja suficiente para aquele carregamento. Isso já é um problema. Um problema grave que pode resultar em diversos tipos de catástrofes e acidentes. Por exemplo, lajes desmoronando, vigas não suportando o carregamento, a gente ter estruturas ruindo ao longo do tempo. Então esse é o primeiro problema, é quando a estrutura não é suficiente para aquele carregamento. A gente tem aí uma solicitação da edificação maior do que o que foi projetado ou que foi definido. Talvez tem muitas construções que são feitas sem projeto estrutural. Sai na mente do construtor, aqui a gente vai uma viga de 4 ferros, aqui vai uma viga de 8 ferros. Isso é totalmente perigoso, vamos dizer, em uma palavra, perigoso. É perigoso por quê? Porque a estrutura pode ser insuficiente. E a estrutura insuficiente, ela não só pode causar acidentes, e eu disse aqui a respeito de problemas imediatos e problemas ao longo do tempo. Problemas imediatos, depois que você removeu as escoras da edificação, e eu já vi isso em várias obras sem projeto estrutural, depois de removidas as escoras, o cliente vai procurar um projeto estrutural. Por quê? Porque apresentou fissuras, apresentou deslocamentos muito grandes e quando apresentou o risco da construção, aí a pessoa foi procurar o projeto estrutural. Mas os elementos já foram definidos, já foi concretado viga, já foi concretado pilar, já foi concretado laje e é muito perigoso isso. É muito perigoso que a estrutura seja insuficiente para o carregamento. Então, imediatamente a gente pode ter alguns problemas, como após a retirada das escoras, durante a fase da construção, nos primeiros meses da construção já apresentar fissuras. E a gente também pode ter problemas ao longo do tempo, como deslocamentos, recalques. Recalque a gente chama o recalque, por exemplo, um recalque muito comum aí na engenharia, um recalque muito famoso, é o recalque diferencial residual, que seria o recalque diferente ali entre cada elemento das fundações. Eu vou falar um caso que eu já passei, nós já trabalhamos num reforço estrutural de um edifício de 3 pavimentos que estava apresentando fissuras, trincas e aberturas tão grandes que chegou a parte peitoril de janela, abriu a laje, chegou a explodir a esquadria, o vidro da esquadria. Por quê? Porque estava tendo um deslocamento muito grande. O que a gente fez? A gente fez uma análise do solo da região, a gente escavou, não tinha nenhum projeto para a gente consultar, a gente escavou uma das fundações para descobrir qual que era a fundação escolhida e a gente percebeu que o solo tinha pelo menos 4 metros de argila muito mole e as fundações eram estacas de aproximadamente 1 metro. Então era uma estrutura insuficiente que não demonstrou nenhum problema imediato, mas ao longo do tempo ela estava ruindo. Então isso é um problema que demonstra a falta de um projeto estrutural bem feito, a falta de um projeto de fundações bem feito. E outro problema que o projeto estrutural evita é gasto desnecessário. Gasto desnecessário é quando você dimensiona um projeto para além do que ele precisa, para além do que aquela carga é solicitada e, consequentemente, você vai gastar mais dinheiro que o necessário. Então, com esse vídeo você teve alguns alertas dos problemas que você pode enfrentar ao ter, primeiramente, um projeto mal feito, um projeto estrutural mal feito, ou um projeto mal detalhado, pode gerar muita confusão na sua construção, ou simplesmente um projeto mal dimensionado ou a falta de um projeto estrutural pode te trazer. Primeiro, pode fazer com que a sua estrutura ela não seja durável, a sua estrutura ela já se deteriore ao longo de pouco tempo ou ao longo dos anos, ou você pode gastar além do que você precisava para a sua construção. É essencial que você tenha um projeto estrutural feito por pessoas profissionais, sérios, capacitados e experientes. E é isso que a Doutor Obras te oferece. Te oferece profissionais altamente capacitados, prontos para atender a sua solicitação, prontos para criar um projeto estrutural, dimensionar um projeto estrutural
obedecendo a todas as normas de construção, todas as normas de dimensionamento e te dá a segurança que você precisa para garantir o sucesso da sua construção. Se você quer ter contato com a gente, acesse aqui www.doutorobras.com. Você vai entrar em contato comigo, nós vamos conversar sobre o seu projeto e eu tenho certeza que vamos dimensionar o seu projeto da forma que você precisa, de uma forma econômica e de uma forma segura. É isso que você precisa entender sobre projeto estrutural para que você tenha sucesso na sua construção. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo, manda para alguém que está pensando em construir, para que ele entenda a necessidade do projeto estrutural na construção, porque esse é um assunto muito sério e você precisa compartilhar esse vídeo para quem precisa, tá bom? E comenta aqui embaixo os temas que você gostaria de aprender, os temas que você tem dúvida, que a gente vai ter o maior prazer em esclarecer e talvez até gravar um vídeo para explicar sobre o assunto. Seja bem-vindo ao mundo dos projetos e das construções residenciais e eu te vejo no próximo vídeo.